Corinthians e Bragantino. O jogo foi ruim de assistir em corintiano, mas vamos ser sinceros, pô, o mais importante veio, que é os 3 pontos, pô. Vamos dar uma analisada aqui juntos nessa vitória do Timão. Como vocês podem ver, eu já deixei rolando o gol do Galo. Por que, Samuel? Porque o primeiro tempo foi horrível, gente. 30 minutos de jogo, não tinha tido nenhum chute. Tô com as notícias tudo abertas aqui, nós vai ver junto, pô. Que absurdo, pô. Mas pelo menos o Volpe, nos dias dos pais, pô, abriu as pernas e entregou esse gol aí pro Galo. Pô, entregadaça do nosso goleiro, pô. Rodrigo Garro meteu a comemoração do Sócrates, não perdoou pra abrir o placar pro Timão, pô. Mas vou falar pra vocês, meus amigos, o primeiro tempo do jogo foi duríssimo de assistir, mano. Mas o Domingão foi perfeito pro corintiano até então, né, pô? Não vamos reclamar, filho. A torcida tá feliz, pô. Ah, fomos eliminados da Copa do Brasil. Beleza, mas em compensação, pô, tem que seguir firme. Será que nós tínhamos elenco pra 3 competição? O foco mesmo é a Libertadores, meus amigos. Eu quero ver o Corinthians no Super Mundial de Clubes em 2029. Eu não sei você, mas vamos lá ao domingo perfeito do Corinthians. E logo em sequência aí também, eu já vou estar atacando o gol do Pedro Raul, que foi uma loucura. O Pedro Raul marcou de novo 2 jogos consecutivos, 2 gols do Pedro Raul. Vitória maravilhosa contra o Bragantino, pô. 2-0 pro Timão, só tem a agradecer, pô. Que o Pedro Raul possa sentir esse faro de gol e não perder ele mais, pô. Porque nós precisamos muito dele, vocês sabem disso, pô. Mas vamos lá. Além do Timão ter vencido o Red Bull Bragantino, detalhe, as Brabas meteram 4-1 pra cima do Santos. Acabou com a vida do Santos. E detalhe, a corintiana braba Raíssa Leal foi campeã da SLS de skate, da Liga de Skate. Quem conhece sabe. Eu já fiz vídeos aí no perfil que viralizou dela. Ela é absurda, mano. Quem conhece sabe, pô. E o Timão, pô. E o Timão é bruto. Final de semana maravilhoso. E detalhe que ainda não para por aí. Tem mais notícia ainda do Domingão perfeito do Corinthians. Final de semana de vitória em todas as modalidades do profissional corintiano. Vamos lá. Corinthians 91-62 contra o São José pelo basquete paulista masculino. E o Corinthians de futsal meteu 2-0 para cima do Pato Futsal na Liga Nacional de Futsal. Mais uma vitória do Corinthians, independente da modalidade. Então continuamos vencendo. Corinthians e no Brasileirão Feminino, o Corinthians acabou com a vida do Santos. E no Brasileirão Masculino, o Timão venceu o Bragantino fora de casa. Será que tá ruim o final de semana, pô? Eu sei que me atrapalhei um pouco aqui pra desembolar essas notícias pra vocês, mas saiu. E é isso, pô. Final de semana maravilhoso do Corinthians, pô. Temos muito que agradecer. E em principal, rapaziada, o nosso foco total mesmo, que é no futebol, mano. E, pô, Corinthians mais uma vitória, pô. Tem que agradecer demais no Brasileirão. Chegamos a 31 pontos. Estamos em 7º lugar na tabela e contando. Estamos a 3 pontos do G5. Tá tranquilo, pô. O Corinthians tá tranquilo no Brasileirão. Agora tem que focar tudo na Libertadores. Pra pegar o time do Rosário Central e fazer bonito. Tem que fazer bonito na Liberta, pô. Não é à toa que agora, pô, que nós estamos com a competição a menos, tem que focar todas as energias pra jogar Libertadores, pô. Não tem que largar o Brasileirão, pelo amor de Deus. Mas tem que tentar, rapaziada. Quem não acredita não é corintiano. Na minha opinião, o Corinthians tem que tentar demais essa Libertadores aí, pô. E aí agora, rapaziada, voltando ao Corinthians e Bragantino, que é o assunto principal do vídeo, pô. Como eu falei pra vocês, o primeiro tempo realmente, rapaziada, ele foi muito ruim. O jogo veio melhorar já no segundo tempo. O Garro conseguiu abrir o placar com a entregada monstruosa lá do nosso mano Thiago Volpe. Só agradeço, Dia dos Pais, muito obrigado, Thiago Volpe. E depois o Corinthians conseguiu fazer o 2-0 com o segundo gol do Pedro Raul, no segundo jogo consecutivo. Ah, Samuel, beleza, ele marcou num jogo contra o Internacional que não valia nada. Mas ele vem agora marcar num jogo que valia muito. Se o Corinthians tomasse um gol ali pro Bragantino na reta final, não ia fazer diferença. A vitória ia vir pra casa do mesmo jeito. Pedro Raul neles, filho. Vamos acreditar que ele vai ficar com esse faro de gol, que a gente vai precisar deles. Olha o que fizeram com o gramado da Neoquímica Arena. Lesionaram lá Biad, ligamento cruzado do joelho, e o Alberto fora. Vamos precisar demais desses caras, mano, de verdade, pô. E eu não vou ficar criticando esses caras, não, pô. Muito pelo contrário. Vou agradecer por poder estar contando com eles, pô. Independente do Pedro Raul ter demorado 30 jogos pra fazer esses 2 gols, beleza. Vamos acreditar que ele vai melhorar a partir de agora, né, pô. E detalhe, temos o Rodrigo Garro, pô. E antes disso, rapidinho, o Pedro Raul, quando ele saiu de campo, aí na entrevista ele pegou e falou, pô, eu entendo as cobranças são normal, eu jogo no maior do Brasil. E ele tem que entender isso mesmo, pô, porque ele joga num clube gigantesco mesmo. A massa corintiana, pô, a torcida é muito grande, pô, e vai cobrar mesmo, independente de quem você seja. Ainda mais você sendo o Pedro Raul, com todo respeito, contribuiu muito pouco até aqui. Tá melhorando, pô, nos últimos 2 jogos, mas precisamos ver mais. Com todo respeito, pô, precisamos ver mais. E aí, detalhe,
E aí temos o monstro do Rodrigo Garro. O Garro, pô, muitos vão falar, mas ele não tá no Prime, beleza, mas ele tá voltando, rapaziada. Pô, tá se reabilitando cada vez mais. Ele também tinha se lesionado quando o Yuri se lesionou, viu? Naquele gramado podre da Neoquímica Arena. Só que ele tá voltando agora aos poucos, pô. Eu falei 31 pontos na tabela, eu espero que não, porque é 32. Corinthians 32 pontos na tabela do Brasileirão. Inclusive, vou tacar a tabela aí pra nós ver junto agora como é que tá a tabela atualizada do Brasileirão. Em primeiro lugar, infelizmente, tá o Palmeiras lá com 48 pontos em 22 jogos. Em seguida do Palmeiras, o Flamengo com 42 pontos e 21 jogos, tem um jogo a menos, né? O Atlético Paranaense, campanha absurda do Atlético Paranaense, 40 pontos em 22 jogos. O Fluminense tem 35 em 22 jogos. O Cruzeiro tem 33 em 22 jogos. O Bahia também tem 33 em 22 jogos. O Timão tem 32 nos seus 22 jogos. Tá muito bom e vai melhorar. O Bragantino tem 31 em 21 jogos, um jogo a menos. O Botafogo também tem 30 pontos e 21 jogos também com jogo a menos. O Atlético Mineiro tem 29 pontos e 21 jogos também, um jogo a menos. O São Paulo tem 26 pontos e 21 jogos também, um jogo a menos. Nossa, a vida do São Paulo tá dura, hein? Se não fosse o preço pra arrumar aquela gordurinha lá, não sei não, viu? O Vitória, pô, caraca, vamos torcer pro Vitória ser campeão da Copa do Brasil aí, hein? O Vitória com 26 pontos nos seus 26 jogos. O Grêmio tá com 25 pontos em 21 jogos, tem um jogo a menos. O Mirassol tem 23 pontos em 21 jogos, um jogo a menos também. O Internacional tem 23 pontos em 22 jogos. Não tem jogo a menos e caraca, a vida do Inter tá feia. O Santos, mano, tem 22 pontos em 21 jogos. Ridícula a vida do Santos. O Vasco tem 22 pontos em 21 jogos. Idêntico ao Santos. Ridículo a vida desses caras, mano. O Remo, rapaziada, 22 pontos em 22 jogos. O Remo basicamente arrumou 1 ponto por jogo. E a Chape, com todo respeito, a nossa Chape já caiu. Rapaziada, são míseros 10 pontos em 21 jogos. A Chape não... Meu, é papo da Chape ter jogado 11 partidas, não ter arrumado nada, e em 10 partidas eles ter arrumado um pontinho. Nós sabemos também que não foi isso, que perderam a maioria. Caraca, duríssima a vida da Chapecoense, pô. Subiu pra Série A, mas tá com um cara que vai voltar pra Série B. Absurda. E que o Corinthians possa seguir assim, rapaziada. Estamos em 7º lugar aí nessa tabela do Brasileirão, mano. Tem que melhorar, tem que subir isso daí, pô. Tem que melhorar. Caramba, pô, premiação pra poder ajudar o Timão que vive sempre mal das pernas financeiramente. Tem que melhorar tudo, rapaziada. Vocês sabem como é que é, pô. E agora eu vou tacar essa foto linda aí pra vocês darem uma olhada junto comigo. Olha que coisa linda, mano. O Garro e o Pedro Raul se abraçando. Tirando aquela fotinha de força. Uma delícia, pô. Que o Timão continue muito bem entrosado da mão do Fernando Diniz. Porque o Diniz tem aquele probleminha de não jogar o Brasileirão muito bem, né? Ser melhor em Copas. Mas, pô, ele tá se mostrando um pouco diferente aqui no Corinthians, né? Por exemplo, o Dorival, que foi mandado embora. O Dorival tá lá no São Paulo há 6 meses sem vencer um jogo no Brasileiro. O último foi quando ele tava aqui no Timão ainda. Olha que absurdo. São Paulo vai cair. Vamos torcer por isso. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pô. É um vídeo rápido aqui, pô, pra gente ir se habituando cada vez mais. De verdade. Espero que vocês tenham gostado. O Corinthians venceu em todas as modalidades do profissional corintiano. Que delícia, que domingaço. Feliz Dia dos Pais pra vocês, pô. De verdade, muito obrigado. E se inscreve no canal, pô, para mais vídeos como esse. Tamo junto, hein?